Bom dia, pessoal. Eu sou a Carolina, eu sou residente do segundo ano do CPEC de Medicina Intensiva. E a nossa apresentação hoje é o último capítulo do completo, assim, do ATLS, capítulo 13, sobre transferência para os tratamentos definitivos, né? Quais são as indicações e as preocupações que a gente tem que ter com o paciente traumatizado, que vai precisar ser transferido para um hospital de referência. Então, né, por que esses pacientes precisam de um tratamento definitivo, né? Principalmente os pacientes com trauma mais grave. Eles não podem ser atendidos em um ambiente que não tenha o atendimento mais especializado para aquela conduta que ele vai precisar. Por exemplo, atendimento de suporte dentro de um ambiente de UTI, um procedimento cirúrgico que seja definitivo para aquele tipo de trauma do paciente. É muito importante uma equipe treinada e especializada no atendimento ao trauma e um hospital de referência, assim como aqui no HT. Todos esses fatores em conjunto, né, para proporcionar um tratamento mais especializado, né, mais específico para esse tipo de atendimento, proporcionam um melhor prognóstico para esses pacientes. E o objetivo disso, né, o objetivo sempre é evitar que aquela lesão inicial causada pelo trauma piore, que aquele paciente tenha, né, que lidar ainda com complicações daquela lesão inicial que ele já precisaria de um tratamento. E essa transferência ali do hospital que o paciente se encontra primeiro é uma decisão médica. Então, é avaliada, né, de forma personalizada por aquele médico de acordo com os conhecimentos e com o que ele tem disponível naquele local. E para determinar, então, a necessidade dessa transferência, a gente tem que avaliar principalmente o risco à vida que aquela lesão traz para esse nosso paciente. Então, a gente precisa reconhecer a capacidade e as limitações que nós, como médicos e profissionais, temos e também, assim como o hospital que esse paciente está, pode oferecer ou não para esse paciente com aquele tipo de lesão. E nesse tempo, que tem que ser rápido, tem que ser uma decisão logo na avaliação primária desses pacientes traumatizados, para não atrasarem, principalmente, né, a decisão tem que ser rápida, não oferecer a esses pacientes procedimentos que vão atrasar esse transporte também. Então, na avaliação inicial, a gente já vai, né, mexendo com as indicações, já vai ligando, já vai buscando qual hospital a gente vai poder fazer a transferência e não ficar procurando outros motivos para que esse transporte seja atrasado. A avaliação inicial desses pacientes, para que a gente possa determinar a transferência, avaliando ali principalmente nível de consciência, estado hemodinâmico e o tipo da lesão. Esses pacientes são os que principalmente precisam de tratamento mais especializado. Pacientes com alteração neurológica, com estabilidade hemodinâmica e pacientes que sofreram lesões de alta energia, né? Que o mecanismo de lesão foi mais grave, foi mais complicado. Mesmo um paciente que esteja inicialmente com o exame inocente, ele pode desenvolver complicações quando a gente sabe que o mecanismo de lesão foi mais grave. É importante a gente entender, já no primeiro momento, qual foi a energia desse trauma, se dentro desse mesmo acidente outros pacientes foram a óbito, então isso quer dizer que a energia do trauma foi importante, foi grave. Saber a idade do paciente, se ele fez uso de álcool, se ele faz uso de anticoagulantes, porque tudo isso vai determinar para nós algumas mudanças na avaliação inicial. Por isso, é sempre personalizado e avaliado pelo médico junto com a equipe. O uso de anticoagulante, ele pode trazer, né, complicações para esse paciente que não estão vistas no primeiro momento, então ele precisa estar num ambiente que possa oferecer tratamentos mais especializados, como principalmente num hospital, né, maior, com um centro cirúrgico. E quais são o que a gente vai poder avaliar? Na primeira avaliação, para decidir se esse paciente vai ser transferido.
Por exemplo, via aérea. Um paciente que tem um comprometimento importante de via aérea, ele vai precisar, num primeiro momento, se ele precisar, por exemplo, de uma intubação e de uma monitorização mais importante, ele vai precisar ser transferido? Vai precisar ser transferido. A parte respiratória, se ele tem um pneumotórax hipertensivo, um hemotórax, e ele vai precisar ali naquele primeiro atendimento também de uma intubação, de um raio-x, de um dreno de tórax. Então, logo depois, ele já é avaliado com a possibilidade de transferência, se no local de origem ele não tem estrutura para continuar essa conduta. Então, a gente olha, né, cada órgão e sistema desse paciente, o que foi atingido, quais as condutas podem ser realizadas ali no primeiro local de atendimento e no primeiro hospital, para então a gente definir a necessidade ou não dessa transferência. A avaliação secundária também, né, após essa passagem por todos os órgãos e sistemas do paciente, pode ser feita uma avaliação secundária por não ter ficado esclarecido apenas com o exame físico, a avaliação inicial, a necessidade desse paciente sair daquele local. Então, se isso vai mudar a conduta, por exemplo, se é um tratamento que precisa só de observação ou se é um tratamento que precise de uma cirurgia, ou, por exemplo, um paciente que fez uma contusão e você observando, ele não parece ter mais riscos, mas se ele fez uma contusão, tem uma lesão hepática importante, pode ser que em algum momento ele precise de uma cirurgia de emergência. Então, ele tem que estar já, antes de necessitar de cirurgia de emergência, ele já tem que estar no local que possa oferecer esse tipo de tratamento para ele. Então, talvez uma tomografia ali no hospital primário seja definidora de conduta para ele ser transferido. Então, nem sempre a tomografia no hospital de origem vai ser necessária. Então, tudo é avaliado caso a caso, por isso a gente tem que conhecer, né, quais os tipos de conduta para cada tipo de lesão, conhecer o trauma, conhecer a história de como aconteceu. E isso é a continuação, né? Outros órgãos que são avaliados e quais exames a gente pode fazer. Mas isso também não pode atrasar necessariamente a nossa transferência. Se o paciente não tem muita opção, a gente não vai ficar lá fazendo um FAST, se a gente não tem a expertise necessária, ficar avaliando aquele paciente, se isso vai atrasar a transferência desse paciente. Deixa eu só trocar. E quais são as responsabilidades dos médicos que fazem essa transferência, né? Tanto o médico que está inicialmente com o paciente, quanto o médico que vai receber. Eles precisam se comunicar. E nessa comunicação, o médico inicial ali, que recebeu o paciente primeiro, precisa deixar esse paciente com uma estabilidade clínica suficiente para que ele seja transportado com segurança. Ele precisa saber escolher qual o melhor modo de transporte para esse paciente naquele momento, o que tem disponível. Qual o nível de assistência que esse paciente precisa naquele transporte. Se ele pode ser transportado numa ambulância só com o técnico, que vai só fazer as condutas orientadas, se precisa de um enfermeiro, se precisa de um médico durante esse transporte. As informações, né, entre os médicos ali precisam ser informações verídicas, sem omissões de condutas realizadas ou de lesões, e também sem aumentar muito a história para quem vai receber o paciente estar com o preparo lá no hospital correto. E o material adequado para o transporte também é muito importante, né? É importante a gente conhecer quem faz aquele transporte, se aquela equipe, se aquele meio de transporte tem os equipamentos adequados, os equipamentos do tamanho correto para aquele tipo de paciente. E dentro das responsabilidades, a comunicação é a mais importante. O médico que está com o paciente no momento inicial precisa passar as informações corretas para o médico que vai recebê-lo. E isso pode ser feito de uma forma sistematizada, sugerida agora na 10ª edição da TLS, por um mnemônico que é o ABC-SBAR. O ABC é só o começo ali do ABCD, que a gente faz de avaliação, os principais,
para ser passado ali rapidamente no telefone para aquele outro médico que vai receber. A gente passa as informações de via aérea e de circulação, tanto como a gente avaliou esse paciente, como o que foi feito de intervenção naquele momento. E o SBAR ali, a primeira, a situation que eles colocam, que é como esse paciente é identificado, a minha identificação, a identificação da minha equipe, do hospital, o que aquele paciente recebeu até agora. O B, do background, qual que é o contexto que esse paciente está ali, o que eu consegui oferecer para ele e o que o médico que está recebendo ali ainda vai precisar fazer que eu não pude fazer ainda. A nossa avaliação ali, a avaliação clínica específica, né, de sinais vitais, qual foi a resposta inicial do paciente àquele tratamento e quais as recomendações ali, tanto do médico que está com o paciente, quanto o médico que vai receber, né, a troca ali de experiências que vão fazer a conduta melhor para o nosso paciente. E os modos de transporte, né? Os modos de transporte, existem, né, vários modos de acordo com o local que a gente está, e ele não pode oferecer ainda um risco maior para esse paciente que já está traumatizado, já tem uma lesão importante. Então, não é necessariamente o transporte aéreo que vai ser superior a um outro transporte que a gente tenha disponível. O melhor é aquele que o paciente vai chegar com segurança de maneira mais rápida ao hospital que a gente vai precisar mandá-lo naquele momento. O médico que vai fazer esse transporte, que vai indicar esse transporte, ele precisa conhecer o local, conhecer a equipe, conhecer o meio de transporte que vai ser realizado para que isso seja feito de uma forma segura, conhecer o tempo, por exemplo, o quanto de oxigênio, mais ou menos, esse paciente vai precisar durante esse transporte, para que não tenha nenhuma intercorrência grave durante esse período. Qual é o custo daquilo, qual é o clima no momento que vai dificultar ou facilitar esse tipo de transporte, qual é a disponibilidade, por exemplo, cidades pequenas que só tem um meio de transporte e você quer de toda maneira transportar um paciente, mas aí naquele período a cidade ou a região pode ficar sem ambulância, sem o médico que vai nessa ambulância, então tudo isso é avaliado ali no momento. E eles sugerem aqui, no ATLS, um protocolo de transferência. Cada hospital, cada instituição pode ter o seu, mas eles sugerem esse, se a gente quiser usar, que é para facilitar a comunicação entre os médicos. Às vezes a gente recebe um paciente que vem sem informação completa, ou então se perdeu aquele material, a gente não consegue ter todos os exames que foram feitos e a gente tem que acabar repetindo os exames na chegada do paciente. Isso acaba atrasando ainda mais a conduta. Então, eles sugerem esse checklist que é bem completo, tem muita informação e ajuda, né, a quem está ali enviando o paciente a não esquecer do que ele pode passar para quem vai recebê-lo, para que seja conduzido da melhor forma. O checklist ali, SBAR, né, que é a forma rápida, mais da gente passar as informações que devem ser passadas à equipe ali do transporte, porque quem está transportando também precisa conhecer esse paciente, não só os dois médicos. Quem está fazendo esse transporte ali também precisa entender um pouco do quadro, mesmo que não seja o médico que vai conduzir esse tratamento depois. Precisa sempre ter um resumo do atendimento, do que foi feito no plano inicial, e principalmente também importante levar os exames. Se o paciente fez aquela tomografia que a gente indicou, tem que levar pelo menos o laudo lá para a gente poder identificar se vai precisar fazer mais um exame ou com aquele já é confiável da gente conduzir o paciente. E tratamento durante o transporte. Aquele paciente, para ser transportado, inicialmente foi estabilizado, e tem condições de ser transportado, mas nada impede que durante esse transporte esse paciente complique e precise de mais intervenções. Mas, em geral, os pacientes ficam no transporte monitorizados, com sinais vitais, recebendo o suporte que ele vinha recebendo, por isso está com o ventilador mecânico,
continua ali, a ressuscitação volêmica pode ser feita, as medicações que já foram prescritas pelo médico, não precisa terminar de fazer tudo no hospital de origem. Durante o transporte, os médicos têm que ter uma comunicação e o registro de dados organizados, fazer um fluxo, preencher durante o transporte. Aqui uma observação, eles colocam sobre o transporte aéreo. Sempre a gente tem que entender quais as mudanças de cada transporte que a gente oferece para esse paciente. Quando o paciente entra dentro de um avião, dentro de um helicóptero, à medida que sobe ali a altura, isso diminui a pressão atmosférica. A redução da pressão atmosférica vai alterar a forma com que esse paciente recebe, por exemplo, o oxigênio, a troca gasosa. A PaO2 desse paciente pode reduzir e isso pode aumentar a necessidade de oxigênio, fazer uma hipoxemia num paciente que inicialmente não tinha esses sintomas ou essas necessidades. O volume de gases também, eu coloquei um gráfico aqui do lado, mas não está aparecendo. Conforme a gente diminui a pressão, que é isso que acontece da altura, um volume de gás ele aumenta, né? Diminui a pressão, o gás se espalha. Então, isso pode mudar. Pacientes que estão com obstrução intestinal, esse volume aumentado ali causa ainda mais consequências para esse paciente. Então, importante deixar esse paciente com uma sonda nasogástrica para desobstruir ou aliviar, pelo menos durante esse transporte. Um dreno de tórax pode ser necessário no paciente que tenha um pneumotórax ali e ele subir no avião, esse pneumotórax aumentar, ocorrer uma emergência, fazer uma drenagem de emergência no transporte aéreo. Alto risco, né? Até mesmo pressões de balonetes, isso também muda no transporte aéreo. Só uma observação que é importante conhecer. E, em resumo, é isso. Um capítulo bem curto, né? Para a gente entender que a gente precisa reconhecer qual que é a capacidade do local que a gente está inicialmente com esse paciente, de acordo com aquela lesão, e para onde esse paciente pode ir. A estabilização clínica tem que ser feita, né? Antes do transporte, para reduzir o risco de vida devido àquela lesão, evitar diagnósticos que não vão mudar as nossas condutas. A comunicação tem que ser clara e objetiva, eles sugerem, né, tanto o protocolo quanto esse mnemônico para ajudar. A equipe do transporte é importante ser qualificada e acordos e protocolos de transferência entre os hospitais que fazem esse movimento facilita também, né, acelera o processo para a gente não ficar buscando o local. Então, é isso. Certo? Obrigada. Bom dia. Bem, então algumas coisas, assim, primeiro, parabéns pela aula, Carol, foi ótima. Realmente é um capítulo menor, mas não por isso menos importante, né? Ele é de extrema importância, inclusive, porque quando a gente está aqui dentro do hospital, no HT, que é um hospital de referência de trauma, e a gente está dentro da UTI, tudo isso já aconteceu. E a gente muitas vezes está recebendo, inclusive, um doente que vem de uma outra instituição. E quando a gente recebe alguns doentes, a gente sente falta, né, de muitas coisas. Não só o doente do trauma, mas o quanto fazer uma transferência de cuidado de um doente crítico, independente, claro, que tem as particularidades do trauma, mas de um doente clínico, isso também é muito importante, né? Se perdem muitas informações, se perdem exames, o paciente é exposto de novo a tomografia, raio-x, um custo que é completamente desnecessário, né? E que gera, sim, muitas vezes dano, inclusive para o doente, exames contrastados, um paciente com disfunção renal, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E desde lá do começo, então, é muito importante que você também colocou a questão da cinemática do trauma, né? Do mecanismo do trauma que o paciente sofreu. Se a gente está num local, que a gente não está num lugar de referência de trauma, tem que olhar, aqui também a gente tem que prestar muita atenção, mas a gente tem que entender muito disso, porque o mecanismo de trauma que o paciente tem, a energia cinética e coisas que o socorrista do pré-hospitalar vai te passar, elas são muito importantes e precisam ser levadas muito a sério.
Então, a associação de lesões com o mecanismo do trauma, quando eles colocam que o carro ficou muito amassado, por exemplo, ou que tinha uma grande quantidade de sangue no local, prestem atenção nisso. Um socorrista que faz só trauma, ele não vai dizer à toa que tem uma grande quantidade de sangue no local. Isso é importante. Às vezes é um paciente jovem, eles demoram para descompensar, a gente acha que não tem, ou se teve um óbito no local, deformidade importante, qual era o local dentro do carro que esse paciente estava, aonde que o carro bateu, qual foram as colisões, porque isso faz com que a gente procure lesões no paciente. Que muitas vezes são lesões ocultas que elas não vêm, né, identificadas. Quando a gente recebe o paciente na UTI, às vezes tudo isso foi feito. Mas às vezes até na UTI isso não foi feito, porque o paciente tinha um choque hemorrágico, parou no C, e ele foi para o centro cirúrgico, e o D e o E ninguém viu. E a gente está recebendo esse doente na UTI, então isso também é importante. Olhar para toda essa sequência, olhar para o mecanismo de trauma, procurar lesões que têm todas essas associações. A equipe de transporte, ela realmente precisa ser uma equipe habilitada, né? E muitas vezes a gente não tem isso, principalmente para o transporte aéreo. Existem muitas particularidades importantes, como você bem colocou, a questão da expansão do ar por causa da diminuição de pressão atmosférica, então não se transporta o paciente com pneumotórax sem engrenado de jeito nenhum, por mais que seja muito pequeno, que seria conservador, que a gente não faria, não dá para fazer. Então, todas essas particularidades, uma pessoa especializada que vai fazer esse tipo de transporte, ele também vai olhar para tudo isso junto com o médico que solicitou o transporte. Por isso, esses protocolos e checklists são de imensa valia, para que a gente não esqueça de coisas nesse momento, porque é um momento de emergência, é um doente grave, precisa ser transportado e a gente não pode fazer as coisas correndo, mas a gente precisa ser ágil, porque tempo pode custar, né, eventualmente a vida do paciente. Mas ele precisa ser estabilizado. Então, todas aquelas lesões que são ameaçadoras à vida, que elas precisam ser tratadas no primeiro ABCDE, elas precisam ser tratadas antes de fazer essa transferência. Então, se tem que entubar, tem que entubar. Não dá para deixar o paciente, via de regra, sendo transportado em Glasgow menor do que 8, com TCE broncoaspirando. Isso não está certo. A gente vê muitas vezes que isso acontece, mas isso não é o correto. Então, todas aquelas lesões que ameaçam a vida e que são de intervenção imediata no ABCD primário, elas precisam ser tratadas para daí você ter estabilização e transportar o doente. Claro que vai mudar também a distância do seu transporte, né? Uma coisa é você fazer um transporte dentro da cidade, do local do acidente, para um primeiro atendimento, ou de você estar numa área remota, às vezes que demora horas, e só tem um transporte de barco e tudo isso. Então, o tempo do transporte ele também precisa ser considerado. Se o doente está entubado, tem ventilador de transporte? Se o doente está com droga vasoativa, tem bomba de infusão? Se o doente está com pressão arterial invasiva, tem monitor de PA invasiva? A gente vê que muitas vezes eles vêm transportar pacientes, não tem ventilador, não tem bomba, não tem monitor, e a gente passou tudo isso. Então, isso são coisas necessárias. Quem vai fazer o transporte precisa ter isso está alocado. A quantidade de oxigênio é muito importante. Não raro, principalmente na pandemia, a gente viu muito isso, né? Das ambulâncias estarem, às vezes, transportando e por conta das dificuldades de acabar o oxigênio no transporte. Tudo bem, você vai fazer um transporte longo, o paciente está com droga vasoativa. Quantas outras diluições daquela droga você tem no seu estoque, digamos assim? Não dá para ficar com uma coisa muito próxima do que seja o que você acha que vai usar. Se o paciente instabiliza, aumenta a vazão. Então, a gente tem que contar e estar preparado para um cenário onde tudo pode dar errado. E pensar o que pode dar errado para a gente traçar os planos para isso, para que o transporte seja feito de maneira adequada. Porque se a gente está com a cabeça lá na frente, pensando o que pode acabar, o que pode dar errado, eu vou me preparar para isso. E eu sei as intercorrências principais, por exemplo, que pode ter no transporte, que vão precisar ser tratadas no transporte, principalmente se for um transporte mais longo. Não é simples. E essa comunicação com o hospital e com os médicos que vão receber é de extrema importância. Então, a origem tem que saber de tudo, quem vai fazer o transporte e quem vai receber. E essa linha de comunicação, a gente vê que normalmente é um telefone sem fio. Então, quando a gente sistematiza isso com um checklist, um protocolo, isso minimiza bastante. E é bastante importante que a gente veja, porque acho que a gente muitas vezes acaba, até a gente mesmo como médico, minimizando quando a gente faz a transferência de um cuidado de um doente. Às vezes dentro do próprio hospital, né? Porque isso também não deixa de ser uma transferência de cuidado. Então, às vezes, a gente também não recebe o caso adequado, não passa o caso para quem vai receber o doente e o doente fica no limbo. E muitas vezes não sabe, aquelas evoluções ficam tanto quanto perdidas e não consegue se entender especificamente o que a gente quer com aquilo.
Então, ter sistematizado, usar essas ferramentas, cada um ter o seu protocolo e, além de tudo, né, se comunicarem, se conversarem, é bastante importante. Acho que é isso. O que mais, gente? Dúvidas, perguntas? Acho que o mais difícil, muitas vezes, é quando você está num ambiente que você não tem tudo e que você precisa descobrir se aquele doente precisa ser transferido. Estar num hospital que você tem tudo na sua mão, e saber, não, vou chamar a especialidade, eles estão aqui, tem 2 cirurgiões do trauma 24 horas por dia, e o neuro. Agora, quando você se transporta, por exemplo, para uma UPA, e que alguém sofreu um acidente próximo, e você foi o primeiro a atender, é esse o cenário que tem que ver. Por que eu tenho que sistematizar? Por que eu vou ter que transferir? O que eu vou procurar? Ou se eu não vou precisar transferir? Então, é essa cabeça, né? Estar do outro lado, dentro com tudo é fácil, mas a gente tem que se transportar para o lado de fora. E daí a gente trilhar, né, todas essas sequências e essas ferramentas que você expôs. Certo? Combinado? Então tá bom. Obrigada.